Era uma vez um homem muito pão duro. Ele escondia todo o seu ouro debaixo de uma árvore no jardim, e toda semana ia lá dar uma olhada. O pão duro ficava todo feliz toda vez que olhava o ouro dele, mas nunca gastava uma moedinha sequer. Mas alguém da vila percebeu que o pão duro visitava a árvore com frequência e depois ia embora. Uma noite o ladrão entrou de fininho e desenterrou todo o ouro do pão duro, depois sumiu na escuridão. No dia seguinte, o pão duro foi ver seu ouro, mas só encontrou um buraco vazio no chão. Ele chorou alto, arrancando os cabelos, e logo os vizinhos se juntaram em volta, preocupados e curiosos. Os vizinhos escutaram enquanto o pão duro explicava como ele só olhava para o ouro, mas nunca o usava. Um vizinho, percebendo o problema dele, disse com calma: "Se você nunca usava seu ouro, então olhar para o buraco vai te fazer tão bem quanto. Riqueza não serve para nada se você não o usa."